Aqui esse encontro com a vida é um encontro com nós mesmos. Aqui se trata dessa questão da relação. A relação entre a vida e você. No entanto, é importante que compreendamos aqui uma coisa. Esse nosso modo tradicional de pensar sobre quem nós somos e sobre o que a vida representa é algo inteiramente equivocado. E é isso que nos leva a essa ideia, a essa crença, a esse modo específico de tratar a vida, como se de fato fosse real isso, essa relação entre você e a vida. É assim que o nosso modo tradicional de pensar acontece em cada um de nós. Nós acreditamos na separação. É algo que nos foi dado dentro de um contexto de cultura humana, de sociedade humana. A ideia desta separação entre eu e o não eu, entre eu e você, entre nós e eles, assim como entre você e a vida. E assim falamos de um contato, de uma relação entre duas coisas. Nós não sabemos a verdade sobre aquilo que nós somos, muito menos a verdade sobre a vida, como ela acontece. Isso porque toda aproximação que temos é a aproximação do pensamento. Um contato real com a vida é a vida se revelando. Mas a vida como ela é, nenhuma representação que o pensamento possa construir dentro de você irá retratar a realidade. Portanto, a ideia que você tem sobre a vida, assim como a ideia que você tem sobre você, é algo falso. Aqui com você, estamos enfatizando a beleza desse encontro com a investigação, com uma real aproximação da vida e também, naturalmente, sobre nós mesmos. Na realidade, começa em nós essa aproximação da vida. Sem uma compreensão daquilo que é você, você não tem uma compreensão daquilo que é a vida. Mas isso consiste, antes de tudo, em termos uma visão direta sobre o que é o pensamento. E qual é a verdade desta aproximação? Esse elemento presente em nós, que analisa, compara, aceita, rejeita, gosta, não gosta, faz escolhas, toma decisões, resoluções e parte para ações. Esse elemento presente em nós, que é a base da lembrança, da memória, de todo o conhecimento adquirido, de toda a experiência que é o resultado do conhecimento. Esse elemento presente em você é a presença do pensamento. Sem o pensamento, não há nada disso. Assim, não existe nada mais importante para a investigação, para a compreensão, para essa visão real desta relação com a vida, do que a compreensão sobre o que é o pensamento. Enquanto você não tiver clara visão de como você
funciona internamente, como se processa em você o sentimento, a emoção, a sensação, a percepção e, sobretudo, a presença do pensamento. Enquanto isso não ficar claro, não haverá a verdade da compreensão de si mesmo. Não haverá a ciência da revelação do que a vida é. E é isso que estamos com você aqui, aprofundando, tendo um olhar direto para isso. Assim, quando tratamos com você aqui da arte da meditação, e estamos explorando essa questão do que é a meditação. Ao fazer isso, nós temos uma real visão do que é a vida, como ela acontece. E, a meu ver, a expressão o que é a vida espiritual, ela só faz sentido dentro desse contexto. Aquilo que nós chamamos de vida, dentro dessa ilusão, desse quadro em que nós nos encontramos, que é o quadro do eu, que é o quadro do ego, desse sentimento de ser alguém. Aquilo que nós chamamos de vida é preocupação, é ansiedade, medo, insegurança, uma procura constante de segurança e preenchimento em realizações externas, nessa vã tentativa de ser feliz, obtendo coisas, conquistando pessoas dentro das relações, para que elas nos favoreçam, para que elas nos deem aquilo que nós queremos delas. Essa assim chamada vida é egocêntrica, é tediosa, é aborrecida. Estamos diante desse velho quadro de infelicidade humana, nesta antiga condição de padrão de vida cultivado pela sociedade e tendo uma manutenção constante nesse tempo, exatamente dentro da nossa geração. Nós estamos mantendo a continuidade desse cultivo de história de vida, como nós conhecemos. Presente nela está a ambição, a inveja, o medo. É isso que nós chamamos de vida. Qual será o contato real com a vida? O que é a vida como ela é? Quando esse padrão de comportamento e de respostas de sentimentos e emoções desse centro que é o eu, envolvido como ele está em seu velho modelo de pensamento, não está mais presente. O que será a vida real? O que será a vida espiritual? Então, uma verdadeira aproximação da vida espiritual requer a presença deste ser. Este ser espiritual. Veja, não é alguém sendo espiritual. É a realidade deste ser divino, deste ser de Deus, deste ser fora da ideia, da crença, do pensamento de ser. Estamos sinalizando, apontando para você algo fora da mente, algo fora do ego, algo fora do eu, algo fora da história.
que o pensamento constrói. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento em você, a presença do pensamento em nós, é o registro de experiências pelas quais nós passamos. Nós temos duas qualidades de pensamento presente nesse comum pensamento psicológico que nós conhecemos. O primeiro deles são as experiências particulares e pessoais desse organismo, desse corpo-mente, que eu denomino de eu. É exatamente essa identificação com esse corpo e essa mente que o pensamento denomina de eu. Quando você se olha no espelho, você diz eu. Quer você tenha ciência disso ou não, internamente a imagem, a ideia de alguém ali, que é o eu. Então nós temos duas qualidades de pensamento presente. Essas respostas que vêm de você a partir das lembranças, de experiências pelas quais você passou. Esse corpo e mente passaram. O seu nome é algo particular desse eu. A história de infância que você viveu é algo particular desse eu. O nome dos seus pais, tudo que você estudou, aprendeu, tudo isso faz parte desta memória. Essa é uma qualidade de pensamento presente nessa estrutura, nesse corpo e mente. Isso é o que se apresenta presente como se fosse a verdade sobre você. Na realidade, é só a verdade da memória, guardada no cérebro, sobre a história desse corpo e dessa mente. Portanto, a primeira qualidade de pensamento que temos é de base pessoal. Mas também temos uma outra qualidade de pensamento presente nesse modelo de pensamento psicológico, que é o pensamento da cultura. Tudo aquilo que a cultura acumulou ao longo dos séculos como conhecimento e experiência. Toda essa formação de história humana, notem, isso é algo presente em nós. O que aprendemos da religião, o que aprendemos da filosofia, o que aprendemos da psicologia humana, o que aprendemos da tradição de família, tudo isso é parte de uma herança de cultura humana. Então, essa qualidade de pensamento também está presente em nós. Assim, qual é a verdade daquilo que somos nesse contexto da vida que conhecemos? Um conjunto de memórias, um conjunto de recordações, um conjunto de lembranças. É isso que tem nos dado esta base de mente condicionada, de condicionamento psicológico, de condicionamento mental. Assim, nós temos uma mente condicionada. Reparem, a vida é algo que está acontecendo nesse momento e nós estamos dando uma resposta para a vida nesse momento com base nesse fundo, nesse condicionamento. Com base nesse padrão de pensamento que eu tenho chamado de pensamento psicológico. Essa é a resposta que estamos dando à vida. E enquanto estivermos nos situando dentro desta condição, a situação é desse centro que é o eu, o mim, o ego, a pessoa, com sua mente condicionada, procurando atender a vida como ela acontece nesse momento. Assim, não existe inteligência, não existe verdade, não existe sabedoria.
nesse contato com a vida. Esse contato pressupõe esta separação. É aqui que está toda a complicação da vida. Não é que a vida, nela exista complicações, mas é a vida da pessoa, desse mim, desse eu, desse ego, dessa mente condicionada, que carrega complicações. Assim, uma verdadeira aproximação da vida requer a visão da vida como ela acontece. E nós não podemos ter uma visão dessa enquanto esse padrão de pensamento psicológico, que é o resultado de todo esse passado de cultura humana e de história particular desse corpo e dessa mente, estiverem presentes. Enquanto todo esse conteúdo psicológico permanecer intacto, apenas mantendo sua continuidade, o que teremos presente nisso é aquilo que nós conhecemos como a nossa vida, essa minha vida, essa particular vida. Observe que a nossa estrutura de modelo de vida, de modelo de existência, é a estrutura nessa noção de tempo, passado, presente e futuro. Para esse mim, para esse eu. É isso que nós conhecemos por vida. Aqui estamos dizendo para você que a vida se revela nesse momento, quando temos dela uma aproximação livre desta noção de passado, presente e futuro. Essa noção está presente nesse fundo de mente condicionada, de padrão, de repetição e continuidade do passado. É o passado presente em você. O passado é o pensamento. O passado é esta memória, é esse fundo psicológico de existência. Isso dá formação a esse eu, a esse mim, a esse sentido de pessoa. E observe que todo o seu contato com a vida nesse momento, a partir desse fundo de mente condicionada, é algo que lhe dá a sensação de que você é alguém separado do outro, separado da vida. É alguém em si mesmo, carregando contradições, onde está presente todo esse movimento de pensamento descontrolado, inquieto, tagarela, perturbador, que o pensamento representa, juntamente com sentimentos e emoções que geram estados de contradição, de desordem e sofrimento psicológico dentro de você. Portanto, você carrega esse fundo de condicionamento mental, lhe dando essa sensação de separação entre você e você mesmo, entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e aquilo que acontece aqui nesse momento. Assim nos falta uma aproximação da arte da meditação. E o que é meditação? A meditação é o esvaziamento desse fundo, desse conteúdo, de toda essa importância que o pensamento tem construído dentro de cada um de nós, estabelecido como sendo o movimento verdadeiro sobre a vida. Veja, estamos diante do passado se repetindo. O seu contato com o momento é a vida ocorrendo nesse instante. E, no entanto, o passado, em razão da presença do pensamento,
O pensamento tem feito uso de todo esse acervo, de toda essa memória, de todo esse conhecimento e experiência, para impor a sua continuidade a partir de um sentimento, sensação presente em cada um de nós, que é o eu, o mim, esse sentimento de pessoa. Assim, as nossas ações são ações egocêntricas. Os nossos pensamentos são pensamentos egocêntricos. Nossa linguagem, nossa fala, tudo isso gira em torno de um centro, que é o eu. Nesse auto-interesse, ele está se movendo a partir do pensamento vindo do passado e impondo suas escolhas, desejos, também carregado de medos, receios, insegurança. Assim, a qualidade de vida que temos nesta ilusória vida deste centro, que é o eu, o ego, é de sofrimento. O esvaziamento de todo esse conteúdo é a aproximação da arte da meditação. Quando você começa a se dar conta de tudo isso que se passa com você, quando você começa a tomar ciência de como você funciona internamente, a nível de pensamentos, sentimentos, emoções, nesse contato com o outro, nesse contato consigo mesmo, nesse contato com a vida como ela acontece. É assim que nos aproximamos da verdade, do esvaziamento desse psicológico conteúdo, que é o eu. Então, a verdade sobre a arte da meditação e a resposta para o que é meditação consiste em olhar para a vida como ela acontece, nesse instante, sem esse passado. Isso requer um cérebro que se aquiete, uma mente que silencie, um coração nessa disposição de perceber a vida como ela acontece, sem interferir, sem se envolver. Isso porque, em geral, a ideia que as pessoas fazem da meditação é algo que elas praticam em alguns momentos do dia. Veja, a verdade da meditação é a ciência desse instante, sempre nesse momento. Ao se dar conta de suas reações, sem se envolver com elas, nesse instante há uma ciência de presença, de real consciência. Uma real consciência presente em razão de que a mente está se tornando ciente de suas reações. Veja como isso é importante. Então, enquanto você fala, dirige o seu carro, conversa com alguém. Se algo surge como um pensamento, ou sentimento, ou emoção, nesse instante se dá conta dessas reações, sem se envolver com elas, é se aproximar da arte da meditação. Não existe nada na vida, absolutamente nada na vida, mais importante na vida do que a ciência da própria vida. Essa ciência é a ciência da meditação. É isso que lhe aproxima do fim dessa ilusão da relação entre você e a vida. Não existe você e a vida. Temos a presença da vida. A presença da vida se revela. E a presença da vida se revelando é a verdade sobre o que é vida espiritual. O que é a presença deste ser. O que é a presença de Deus. Veja, não é uma crença sobre Deus.
não é a ideia de algo vindo de algum outro lugar, como este ser, como esta consciência divina. É a ciência de que aquilo que está presente aqui, nesse instante, é a verdade do seu ser, é a verdade de Deus. Assim, esse olhar para o que acontece nesse momento, sem o passado, esse escutar o que acontece nesse momento, sem o passado, perceber o que está aqui, nesse instante, sem a ilusão de alguém, sem a crença de alguém, sem essa fantasia do eu, que sempre se dispõe, nesse perceber a vida, a gostar dela ou não gostar dela, a querer que seja assim ou não. A grande dificuldade que temos aqui é que por toda a vida, tudo que nós aprendemos dos que chegaram aqui antes de nós estamos apenas repetindo. Não há ciência desse instante, não há ciência desse momento, porque não damos atenção a esse momento. Nós estamos absorvidos no modelo do pensamento. O pensamento como ele se encontra em nós. Naturalmente ocupado com suas escolhas, predileções, aceitações e rejeições, comparações, avaliações, essas diversas intenções internas presentes em nós. Nós nos confundimos com isso. Quando colocamos uma identidade presente, fazendo escolhas, se envolvendo com essas alternativas do pensamento. É assim que temos sustentado a ideia desse pensador, desse experimentador, desse observador, deste centro que não passa de um conjunto de opiniões, memórias, lembranças, escolhas e todo tipo de coisa. Esta aproximação da vida nesse instante, da vida como ela acontece, sem esse elemento que se envolve, é a aproximação da ciência, da verdade da vida, da verdade de Deus. O ser humano pode viver 70, 80, 90 anos, mas a sua condição psicológica de identidade na vida, na experiência, como ele se encontra dentro desse sentido de separação, sendo alguém presente, separado da vida como ela acontece, essa condição é a condição de sonho, de sono. A maioria dos seres humanos passa pela vida sem a ciência da vida. A condição interna é a condição de insciência das próprias reações e, portanto, dos pensamentos, e do que os pensamentos, sentimentos, emoções e percepções representam aí para cada um de nós. Então, essa nossa condição é a condição de quem dorme, de quem não está na vida, mas de quem está sonhando viver, sonhando que está vivo. Acordar é tomar ciência da realidade, da vida como ela acontece.
E essa ciência requer a presença da própria vida ciente dela própria. Então não existe mais essa ilusão desse formato antigo de ideia de relação. A verdadeira relação com o outro, com a vida, com você mesmo, é a comunhão, é a não separação, é a não divisão. Quando não há separação, temos a presença da relação, da real relação, que representa um contato onde temos a vida como ela acontece. E se ela acontece assim, não há mais sofrimento, não há mais desordem. Temos a presença da beleza, a presença da verdade, a presença de Deus. Você nasceu para essa constatação, você nasceu para esta realização. Aqui, aos sábados e domingos, estamos juntos. São encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana, onde estamos com você aprofundando tudo isso. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por isso que as práticas diversas de meditação que é feita não funciona, porque você está meditando, mas quem é que está meditando? Sua meditação real é se tornar ciente da ilusão desse eu, aqui e agora. Naquilo que ocorre, naquilo que acontece. Ir além dessa ilusão.